Bom, vamos à palavra de Deus. Nós estamos em culto de guerreiro de oração. Nós vamos estar focando exatamente no tema oração, que é o que fazemos todas as quartas-feiras. Então abra a sua Bíblia agora, pegue a sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14. Nós vamos começar a ler no versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Esperar que você encontre. Vamos ler a palavra de Deus. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora eu queria que você abrisse no capítulo 6 de Marcos, que é o texto paralelo a esse texto. Marcos capítulo 6. E o versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido-os, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Até o versículo 48. Vocês observaram, os dois textos são textos paralelos, né? Um complementa o outro nessa visão desses dois evangelhos, que juntamente com o evangelho de Lucas são conhecidos como evangelhos sinópticos. Sinópticos é uma palavra grega, duas palavras gregas juntas, quer dizer visão conjunta. Os três evangelhos, Marcos, Lucas e João, têm uma intenção, um propósito de juntar episódios, cada um com a ótica de um dos apóstolos, dos evangelistas, e juntando, formar uma visão única. Então um está complementando o outro. Por isso, há detalhes em um que não é relatado no outro, e há detalhes no outro que não é relatado em outro, mas quando nós juntamos os três, nós temos uma visão única. E esse episódio aqui é muito conhecido, e é muito pregado essa questão de Pedro ter andado sobre as águas, que os versículos posteriores vão falar sobre isso, mas não é o assunto que eu quero tratar. Eu quero tratar sobre a oração, e eu quero trazer Jesus aqui como personagem central de um homem de oração. Então eu queria falar com você sobre 9 marcas de um homem que ora, trazendo a pessoa de Jesus. Porque existe duas pessoas da Santíssima Trindade que eles não param de orar. Um é Jesus e o outro é o Espírito Santo. O maior trabalho de Cristo hoje no céu é orar.
Que sentido, pastor? Interceder por nós. A Bíblia diz que ele vive sempre para interceder pelos os santos, aqueles que vivem na intimidade com ele, né? Tem comunhão com ele, salvos, na verdade, salvos em Cristo, né? E o Espírito Santo em nós, ele intercede, né? Com gemidos inexprimíveis, como a Bíblia diz. Então, o maior exemplo de homem de oração na Bíblia é Jesus. Para mim é Jesus. Nós temos muitos homens de oração. Abraão, um homem de oração. Isaac, um homem de oração. Né? Moisés, um homem de oração. Elias, um homem de oração. Daniel, um homem de oração. Mas nenhum supera Jesus. Porque todos esses oravam enquanto viviam. Depois que morreram, não oram mais porque não há mais necessidade. Já estão no estado de santidade plena na presença do Pai. Mas Jesus, o nascimento dele foi gerado por pessoas que oravam. O seu ministério foi regado por oração. A Bíblia diz que ele, com grande clamor e lágrimas e súplicas, ofereceu oração a Deus. Na cruz, as suas últimas palavras foi orando. E hoje a Bíblia diz que ele vive para interceder por nós, ou seja, o ministério dele de oração continua. E aqui nós vamos ver algumas marcas do homem de oração tomando a pessoa de Cristo. A primeira marca é que o homem de oração prioriza o tempo. Veja o que diz o versículo 23. Despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. A primeira palavra-chave aqui é despedindo as multidões. Se tem alguém que era atarefado, era Jesus. Jesus não parava. O ministério de Jesus a Bíblia diz que ele às vezes queria descansar e não tinha tempo nem para comer. A Bíblia diz que ele queria descansar e não podia. Que as multidões o cercavam, né? Por onde ele andava, as multidões se lançavam para tocar nas suas vestes, para ser auxiliado por ele. Então Jesus, ele tinha um tempo preenchido. Mas Jesus não abria mão do seu tempo de oração. É por isso que o verso 22 diz que ele despediu as multidões. Ele não podia, no seu ministério, ter 100% do seu tempo dedicado às multidões. Porque se assim fizesse, ele não estaria orando. Ele não teria tempo para orar. Então Jesus priorizou o tempo com Deus, o tempo de oração. A maior desculpa que se existe é que nós não temos tempo para orar. Na verdade, a minha esposa, ela tem uma frase que ela ouviu de alguém que diz assim: os nossos sacrifícios revelam as nossas prioridades. É mais ou menos assim. Ou as nossas prioridades revelam o nosso sacrifício. É mais ou menos assim. A questão de orar não é questão de tempo, é questão de prioridade. Outro homem poderoso em Deus na oração foi Daniel. E alguém pensa que Daniel não tinha tempo, né? Mas Daniel, ele foi colocado como o governador principal de 120 províncias da Babilônia. Então imagina alguém que coordena e tem que administrar 120 províncias. Um gestor público, um prefeito, por exemplo, de uma cidade como essa, ele vive atarefado. Eu sou funcionário público, e quantas vezes lá da prefeitura, né, antes dessa pandemia, a gente estava na vida normal, quantas vezes eu vi ali a recepção abarrotada de pessoas para serem atendidas e tantas demandas que um gestor de uma cidade como essa tem. Quanto mais um camarada que administra 120 províncias, como um dos governadores principais. Mas a Bíblia diz que Daniel, 3 vezes ao dia ele orava a Deus. Então não é questão de tempo, é questão de prioridade. Jesus despediu as multidões. Quantas vezes nós estamos cercados pelas multidões do ativismo crônico, né? É o menino na escola, é a conta de luz, é o banco que tem que ir lá para resolver alguma situação, é a tarefa doméstica em casa, é até o reino, o evangelismo, e a gente se atarefa tanto que passamos a desprezar o tempo de oração. Não foi assim com Jesus. Quando era para orar, Jesus simplesmente
despedia as multidões. O apóstolo Paulo tem uma frase que eu gosto muito, que é: falte tempo para tudo, mas não falte tempo para Deus. Então, na vida de Jesus, nós vemos um homem que priorizava a vida de oração. Por exemplo, em Marcos, se você tiver a sua Bíblia, abra aí agora. Em Marcos, no capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, diz assim: tendo se levantado à alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Veja, Jesus tinha um ministério corrido, né? Ele era altamente atarefado, mas o texto está dizendo aqui: alta madrugada ele saía para um lugar deserto para orar. Ou seja, as primeiras horas de Jesus era de joelhos na presença do Pai orando. Eu sempre digo que você precisa tomar as primeiras horas do dia para orar, porque se você não orar nas primeiras horas do dia, principalmente você que é ocupado, certamente no final do dia você não terá mais tempo para orar. Então Jesus, ele priorizava isso aqui. Antes de ele ir curar, de ele ir pregar, daqui alta madrugada, ainda escuro, ele tinha o seu lugar, a sua hora bendita, né? Seu lugar de oração. John Wesley foi um grande homem de Deus, responsável por gerar o avivamento na Inglaterra, da sua época, né? John Wesley deu origem à igreja metodista wesleyana. Ele era um homem altamente atarefado, um homem que tocou uma geração, né? Dizem que um homem chegou em uma das cidades onde John Wesley passou, 100 anos depois, e procurou bebida alcoólica ali naquela cidade, não encontrou. E chegou para alguém ali daquela cidade e disse: diz uma coisa, por que eu procurei uma bebida aqui para beber? Bebida alcoólica não encontrei em canto nenhum. E aquele aldeão, né, aquele camponês, ouvindo a pergunta daquele homem, disse: é o seguinte, você não encontrou bebida alcoólica aqui na nossa cidade, na nossa vila aqui? Porque há 100 anos atrás um homem chamado John Wesley passou por esse lugar. Mas qual é o segredo de John Wesley? O segredo de John Wesley era que ele priorizava a vida de oração. Aos 85 anos de idade ele ainda continuava acordando às madrugadas para orar. E uma certa vez tem um episódio que ele foi conversar com uma grande autoridade, era um jantar, e eles estavam conversando, e quando terminou o jantar, 9 horas, né? Então aquela autoridade disse: bom, nós já conversamos aqui, jantamos, mas vamos agora bater um bom papo, vamos esticar as pernas e bater um bom papo. E John Wesley disse: não, me desculpe, eu tenho que sair. Ele disse: mas ainda é 9 horas. John Wesley disse: não, mas eu tenho amanhã um compromisso às 4 horas de amanhã. E ele disse: desde quando? Desde quando? E John Wesley respondeu: desde sempre. Com quem? E John Wesley disse: com Deus. Esse é o segredo dos homens que marcaram, que tocaram a sua geração. Eles priorizavam o tempo de oração. Você tem priorizado o seu tempo de oração? O que você tem feito com o seu tempo? Nós temos 24 horas. E alguém cantava dizendo: Deus me deu 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Veja bem que ainda falta horas. Muitas vezes nós estamos perdendo nosso tempo com tanta bobagem que esquecemos de priorizar o tempo com Deus. E nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O teu tempo com Deus vai determinar o teu sucesso, o teu êxito espiritual. Então, a primeira coisa é priorizar o tempo de oração. O Hudson Taylor também é outro exemplo de um missionário que marcou a China, um homem que marcou a geração dele. Mas o biógrafo de Hudson Taylor dizia o seguinte: durante 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem que não encontrasse o Hudson Taylor de joelhos. Então, por 40 anos, antes do sol nascer, o Hudson Taylor estava de joelhos. Está na hora de você deixar um pouquinho a multidão de lado. O corre-corre dessa vida, o ativismo crônico que tem matado tanta gente, e se trancar com Deus e ter o seu tempo de oração. Falte tempo para tudo,
mas não falta tempo para Deus. Você esquece de tomar café, você esquece de almoçar, você esquece de jantar? Não. Porque se você não fizer no mínimo essas 3 refeições diárias, você pode adoecer. E o seu organismo vai gritar, né? Porque a fome é algo natural no nosso organismo. Então, se a oração for tão importante para você quanto o café da manhã, o almoço e a janta, se você tiver fome de Deus, certamente você encontrará tempo para buscá-lo através da oração. Então está aqui a primeira característica de um homem de oração, primeira marca de um homem de oração na vida de Jesus é que ele priorizava o tempo com Deus, despedia as multidões. Ele despediu as multidões e foi para o monte orar. Segundo aqui, que eu não vou falar muito, porque na última vez que eu falei aqui no Ponto de Guerreiro de Oração, eu toquei nesse ponto lá, pegando o texto lá de Lucas capítulo 9, né? É elevação espiritual. O texto diz, despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. Então, todo homem, quando eu digo homem, eu estou falando homem e mulher. Mulher de Deus, homem de Deus, que ora, ele é elevado. Você nunca viu alguém que ora descendo, caindo, cambaleando, fraco na fé. Não. Quem ora de verdade é elevado. Por isso que em Atos capítulo 10, verso 11, diz que quando Pedro foi orar, que ele teve aquela visão lá de um lençol atado pelas 4 pontas, e Deus chamou ele para ir pregar para Cornélio, né? Aí, quando ele teve aquela visão, ele estava em oração, e ele disse que ele subiu ao eirado para orar. Então, muitas vezes quando você vai estudar sobre oração na Bíblia, os homens de oração sempre subiam. Por exemplo, lá em Daniel 6, diz que Daniel subiu ao 3º andar. Aqui em Atos 10 e 11, Pedro subiu ao eirado. Atos capítulo 3, verso 1, diz que Pedro e João subiam a hora de oração, subiam ao templo, a hora de oração a 9ª. Então, a oração nos coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o propósito da oração. Mas aqui eu não vou falar, porque eu já falei, né, como eu já falei para vocês, na última live eu citei esse ponto. Mas a terceira marca de um homem de oração é que ele tem intimidade com Deus. Veja, verso 23 ainda. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. É muito bom a gente ter as orações congregacionais, né? A gente está sentindo muita falta. O contato físico com os irmãos, a comunhão, isso é necessário. Nós somos seres gregários por natureza, sociáveis, né? Mas a vida de oração eficaz, ela muitas vezes depende da sua intimidade com Deus. Note que Jesus estava cercado de discípulos, e aqui ele estava com os 12, mas ele subiu ao monte para orar sozinho. Orar sozinho. Então as maiores experiências que nós temos com Deus, pelo menos que eu tive com Deus, não foi no púlpito pregando, foi sozinho no meu quarto de oração, no meu lugar secreto. Orar sozinho fala de intimidade. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,6, e tu, quando orares, entra no teu quarto e ora ao teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aí Jesus fez o contraste aí dos fariseus, que oravam nas praças públicas. Não que seja errado orar nas praças públicas, mas eles oravam com a intenção de ostentar santidade, de arrotar santidade, de serem, como diz o pastor, os palatinos da santidade. Mas Jesus aqui subiu ao monte para ficar sozinho. Ele disse, entra no teu quarto, lugar de intimidade. Eu sei que esse quarto aqui é físico, geográfico, mas muitas vezes você pode estar no meio de uma multidão e entrar no lugar da intimidade com Deus, se trancando, fazendo introspecção, dando um mergulho para dentro de você mesmo, encontrando Ele lá, e você e Ele estarem numa intimidade tão profunda que é como se só existisse você e Ele no universo. Me lembro de experiência que eu tive com Deus. Eu fui orar no templo uma vez, comecei a entrar
um nível de adoração profundo e comecei a entrar assim e saí do átrio, fui para o lugar santo. Quando eu cheguei no lugar santíssimo, no santo dos santos da presença de Deus, eu comecei a me sentir como se só existisse eu e Deus no universo. E ali ele falou comigo e disse: meu filho, pode se inspirar em homens, pode admirar homens, mas só dependa de mim. Então, homens de oração têm intimidade com Deus, intimidade com Deus. Os segredos de Deus são revelados para os íntimos. E os íntimos só são íntimos por causa da vida devocional de oração. Eu me lembro da história de Smith Wigford, conhecido como o apóstolo da fé, um grande homem de oração. E muitas experiências ele teve. Uma das experiências foi que ele estava na casa de um sacerdote anglicano que tinha as duas pernas amputadas. E o Espírito Santo disse: vá lá e diga a ele que vá na loja e compre um par de sapato que eu vou fazer um milagre. E ele chegou e disse: o Espírito mandou lhe dizer, senhor sacerdote, que o senhor vá na loja, na sapataria ali, e compre um par de sapato que ele vai fazer um milagre na sua vida. E aquele sacerdote simplesmente, ele duvidou. Mas quando ele foi dormir, no outro dia de manhã, o Espírito Santo disse: obedeça ao meu filho. Aquele pastor anglicano saiu, certamente da cadeira de roda, e foi naquela loja de sapatos. E quando chegou lá, ele disse: eu gostaria que você me desse um par de sapatos. E o rapaz da loja ficou assim: par de sapato para quem tem as duas pernas amputadas? Disse: o senhor tem algum problema? Ele disse: não, meu número é 38. E o camarada trouxe os sapatos e ele começou a colocar aquele sapato nos catocos de perna. E naquele momento, sobrenaturalmente, as pernas dele foram crescendo e ele foi de cadeira de roda e voltou andando. Eu sei que isso aí pode parecer absurdo para quem não crê no sobrenatural. Mas eu tenho experiência de pessoas no culto aqui mesmo na cidade que receberam não milagre nesse nível, mas parecido com esse, milagre criativo, né? Exemplo do nosso irmão, que está um pouco afastado, vai voltar, Gabriel, o filho de Zé. Eu podia contar outro testemunho, mas eu estou falando aqui de Smith Wigford, esse milagre que aconteceu na vida dele. Mas o que é que fez Smith Wigford se mover numa sobrenaturalidade como essa? A vida de intimidade com Deus. Ele era tão íntimo com Deus que algumas vezes, quando ele estava orando sozinho, a dimensão da glória de Deus era tão grande que ninguém podia ficar lá com ele. O biógrafo dele conta de alguns pastores que iam orar e quando a glória de Deus vinha, eles diziam: rapaz, nossa carne vai se desintegrar, ele não pode ficar aqui. Até que um grupo disse: não, nós vamos ficar hoje e vamos orar até o final. E quando ficar lá, o nível da glória de Deus desceu ali naquele lugar de maneira tão grande que eles disse: não, vamos sair daqui porque senão a gente vai morrer, nós não vamos aguentar. Então, intimidade. Intimidade. Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Sozinho. A quarta marca de um homem de oração está aqui no versículo 25. E na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Andando sobre o mar. Um homem de oração, ele contraria a própria lei da natureza. Aqui, Jesus contrariou a lei da gravidade. Não existe isso, fisicamente falando, humanamente falando, alguém andar sobre as águas. Mas os discípulos viram Jesus vir andando sobre as águas. Sabe por quê? O homem de oração, ele fica mais leve. Ele contraria a lei da natureza. Sabe por que muitas vezes nós andamos carregados, pesados, quase esmagados de ansiedade, deprimidos muitas vezes, preocupados,
carregados mesmo, pesadíssimos, porque nós não entregamos tudo a Deus em oração. Se nós orarmos mais, a gente vai andar sobre as águas. As águas pode ser, a tempestade pode estar rugindo, o mar pode estar revolto, a luta pode ser descomunal, mas a oração faz você, ficar leve e andar sobre as circunstâncias adversas, andar sobre as dificuldades, sobre as ameaças, sobre os problemas, sobre as crises. Quantas pessoas no Brasil hoje, nessa crise mundial, nessa pandemia, estava tendo uma reunião há pouco tempo com o secretário de saúde do Conselho Municipal de Saúde, e o enfermeiro estava falando lá de pessoas que estão com problema de ansiedade, tanta coisa. Mas não se concebe, não se admite alguém que conhece a Deus e vive uma vida de intimidade com Ele, se deixar esmagar. Nós não somos seres humanos, a gente pode preocupar, né? A gente pode até se deprimir, nós somos seres humanos. Mas não viver subjugado ao problema, à dificuldade. Porque quando eu oro, eu me torno leve. Eu subo na presença de Deus e aí eu começo a andar sobre as águas. Usando aqui essa metáfora para falar de andar sobre o problema, sobre as circunstâncias. Quinto lugar, eu vou já começar a parar, porque eu sei que não vou ter tempo de com detalhe falar os novos pontos, né? Mas em quinto lugar, o homem de oração não perde a visão. O texto de Marcos, capítulo 6, verso 48, diz assim, vou ler para vocês. E vendo-os em dificuldade remar, porque o vento era contrário. Veja, estava escuro, era a quarta vigília da noite, a hora mais escura, Jesus vinha andando sobre as águas. Como é que ele ia ver os discípulos? Porque a visão de Jesus está além da visão natural. A visão de Jesus é sobrenatural. E porque ele estava em oração, ele vinha exatamente de uma noite de oração, de um tempo de oração no monte, ele consegue enxergar o invisível. E ele consegue ver além das nuvens escuras, além da tempestade. Então o homem de oração vê além da tempestade, ele não perde a visão. Ele pode até perder a vista, mas a visão dos sonhos, as ambições espirituais, a visão do que Deus vai fazer, ele não perde. Quando você vê uma pessoa altamente otimista, que não consegue enxergar nada de positivo, que está dizendo, depois dessa pandemia acabou o Brasil. Não existe mais jeito para o Brasil. O Brasil vai entrar numa crise que não vai sair mais nunca. São pessoas que não têm visão espiritual. Porque certamente não são pessoas que vivem na dimensão da eternidade, orando sem cessar. Porque no meio da tempestade e do caos, o homem de oração vê o sobrenatural e consegue enxergar além das circunstâncias. E aí eu vou dizer 2 pontos e vou parar para nós orarmos. São 9, mas eu vou falar só mais de 2. Sexto lugar, o homem de oração transporta-se mais rápido. O texto diz que quando Jesus veio andando sobre as águas, viu a dificuldade dos discípulos, ele queria passar adiante. Agora veja, Jesus estava andando mais rápido do que o barco. Então, quando você vive uma vida de oração, Deus te revela coisas que você vê lá na frente e qualquer pessoa vê. Me lembro do pastor J.P. Colenda, que antes da Segunda Guerra Mundial, estava pregando numa igreja e de repente a unção de Deus veio sobre ele. E Deus deu uma palavra de sabedoria a ele. E ele disse, olha, a Alemanha vai fazer isso, isso e isso. Estados Unidos vai fazer isso, isso e isso. A Rússia vai fazer isso, isso e isso. Os irmãos ficaram espantados. Mas será que vai acontecer? E quando terminou a guerra, tudo que ele falou tinha acontecido. Porque ele se transportou no futuro, espiritualmente falando. Então, um homem que ora transporta-se mais rápido. Quando você vê alguém marcando passo na vida espiritual, 30 anos de crente, parece um novo convertido ainda, 50 anos de crente, parece que não saiu do lugar. Não é uma pessoa
de oração. O homem de oração, ele consegue transportar-se mais rápido. E para terminar, o homem de oração está à frente da sua geração. Marcos, vou ler esse versículo e termino. Poderia falar muito mais, né? São 9, mas a pastora disse, não demora muito não para a gente orar mais, então nós vamos obedecer ela, que não sou nunca não, viu? Mas às vezes tem que ouvir a mulher, né? Diga-se de passagem, a maioria das vezes. 6:48. Vendo-os em dificuldade a remar porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Ele passou na frente do barco para mostrar que ele é quem estava no controle, estava dirigindo, que os discípulos não estavam à mercê, à deriva naquela tempestade, ele estava indo na frente, mas também para mostrar para nós que os homens de oração, eles estão à frente da sua geração, porque Deus já revela o futuro, né? Você veja Daniel, por exemplo, geração de Daniel, uma geração que não conseguia ler na dimensão sobrenatural. E quando Beltesazar teve aquela visão daquela mão sem braços, escrevendo a sentença da própria morte dele na parede, toda aquela geração de sábios que ali estavam não conseguiram ler aquela visão que Deus estava mostrando. Mas quando Daniel veio, Daniel leu, porque Daniel era o homem à frente de sua geração. Smith Wigglesworth, que eu citei aqui, foi um homem à frente da sua geração. John Wesley foi um homem à frente da sua geração. Jonathan Edwards foi um homem à frente da sua oração. Paulo foi um homem à frente da sua geração. Jesus foi um homem à frente da sua geração. Se você for um homem ou uma mulher de oração, Deus te colocará à frente da sua geração. E as pessoas vão se surpreender, porque quando eles vierem dizer, que novidade, não vai ser mais novidade para você. Então, repetindo aqui, para encerrarmos. O homem que ora prioriza o tempo com Deus. O homem que ora sempre estará subindo. O homem que ora tem intimidade com Deus. O homem que ora fica mais leve. O homem que ora não perde a visão. O homem que ora transporta-se mais rápido. O homem que ora é confundido, que esse ponto aqui eu não falei. O homem que ora causa temor, né? Lembre-se que quando foram prender Jesus, lá no Getsemane, e ele vinha da oração, quando ele disse, a quem vocês buscam? Eles disseram, Jesus de Nazareno, e ele disse, sou eu. Quando ele disse, sou eu, caiu todo mundo debaixo de temor, de tremor, porque ele vinha cheio da presença de Deus. E o homem que ora está à frente da sua geração. Vou dar um tempo agora aqui para você, se não fez seu pedido de oração, faça, né? E quem já fez, nós vamos instaurando. Olha aí, pastora, né? Se tem mais alguém fazendo algum pedido de oração agora. E agora nós vamos para a prática, né? Vamos orar. Tem mais ninguém não? Mais nenhum pedido não, pastor? Só a Andresa que está agradecendo pela tia que já veio para a casa do hospital. Glória a Deus. Semana passada nós oramos aqui pela tia de Andresa. E ela está agora aqui agradecendo que ela já está em casa, já recebeu alta. Glória a Deus, né? Semana passada, Fábio que nos compartilhou aqui o testemunho também, que eu acho que foi o cunhado dele, estava passando muito mal, e na hora nós oramos e quando terminou ele ligou para o cunhado e ele já estava bem, graças a Deus. Então Deus responde a oração, e agora nós vamos orar. Queria só pedir ao pastor para aumentar um pouquinho o som para ficar aqui uma música ambiente, um fundo musical, aliás, enquanto nós oramos.